Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. E seguinte, meus irmãos, lembra quando eu digo pra vocês que as pessoas estão perdendo o amor? E na verdade não é uma descoberta minha, a própria Bíblia nos alertou que no início das dores, o começo do fim, nessa época, quando ela chegasse, o amor das pessoas se esfriaria. E literalmente, justamente naquele país onde eles querem ser a polícia do mundo, eu não falo da população, essa está sofrendo também, mas dos governos, né, que querem ser o exemplo para o mundo, justamente eles que mais invadem, eles que fazem mais treta, eles que causam mais problemas, agora estão aqui expulsando até os seus próprios compatriotas. Uma coisa que acontecia com os de fora, principalmente quando eles entravam em certos países, teve um que eu não vou citar aqui também, mas existia uma determinada localidade que os próprios caras desse país usavam para prender e torturar pessoas. E aí, né, a população achou muito bom quando os caras foram lá e dominaram. Disse, pronto, agora isso vai acabar, não vão mais torturar ninguém. E aconteceu o dobro de tortura, né, justamente agora por esses novos administradores, vamos colocar assim. Então a mim nunca enganou, né? Pra mim nunca enganou. As pessoas ficam aí tentando achar desculpinhas, motivos para, por exemplo, aquilo que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Não, aquilo ali eles fizeram porque precisava ser feito. As pessoas são canalhas, infelizmente, meus irmãos. E muitas, por puro orgulho, né, não querem voltar atrás, não querem reconhecer os seus erros e vão mantendo e arrumando as mais variadas desculpas esfarrapadas para passar pano. Eu não faço isso. E essa matéria enviada aqui pelo nosso querido irmão Renato Valim deixa clara a essência dessa turma, né? É o desamor, é o capitalismo selvagem, literalmente. Tanto o comunismo como o capitalismo selvagem são duas coisas ruins. Tudo no mundo precisa de equilíbrio, coisa que o mundo está perdendo. Então a matéria está aqui na Oeste. Agradeço mais uma vez ao nosso irmão e ela diz o seguinte, ó: despejo de paciente nos Estados Unidos. Hospitais abandonam doentes na rua. Essa matéria é recentíssima, de 5 de agosto de 2023, e segue: os cidadãos norte-americanos não dispõem de um sistema único de saúde, SUS, como nós brasileiros. Inclusive, a direita canhota que estava aí até pouco tempo, estava com a ideia de privatizar esse sistema. Dizia que ele é ineficaz, gasta muito, e seria bom colocar igual como é nos Estados Unidos. Olha aí o resultado. É por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, embora a gente tenha plena noção que a esquerda é o pior que pode acontecer em um país, é preciso ter noção que não é por conta disso que, se a direita entra, se ela está no poder, nós não podemos simplesmente dizer sim para tudo. Você tem aí, infelizmente, verdadeiros canalhas, né, se aproveitando que eles nem têm ideologia, nem de esquerda nem de direita. Eles têm a ideologia deles próprios. Preciso ganhar dinheiro e me dar bem na vida. Então, se é assim, se essa é a realidade, você fica atento às pautas. É isso que dá para fazer, né? Você aqui comprova, com essa matéria aqui, você está comprovando os efeitos que teria. Imagine num país como o Brasil, né? Se lá onde tem todas as leis, onde você realmente vai parar na cadeia, os caras estão fazendo isso, infringindo a lei, colocando um paciente doente, né, na rua. Você vê a imagem aí muito triste, né? E os caras fazendo isso com seus próprios compatriotas. Então imagine o que é que seria feito no Brasil. Portanto, naquele país, os serviços de saúde são iniciativa privada. Os cidadãos contratam clínicas, hospitais e convênios, pagando os custos pelos serviços do próprio bolso. A pergunta então é inevitável: o que acontece quando alguém fica doente e não tem dinheiro para pagar pelo seu tratamento? Recentemente, jornalistas do Wave 3, um veículo de notícias de Louisville, no estado norte-americano de Kentucky, flagraram seguranças do hospital da Universidade de Louisville expulsando pacientes e os abandonando na rua. Nos Estados Unidos, a prática é conhecida como patient dumping, despejo de paciente, em tradução livre do inglês. Ainda segundo o jornalista do veículo de imprensa norte-americano, uma funcionária do hospital ligou para o jornal relatando que uma paciente havia sido abandonada na calçada. Quando os jornalistas do Wave 3 chegaram ao local, encontraram uma mulher desacordada no chão. Ela ainda vestia as camisolas do hospital. No mesmo dia, outros casos análogos foram registrados pelos profissionais da mídia. Aqui a gente tem um Twitter, né? Eu vou colocar para vocês verem. Em seguida a gente volta. Overnight, Mamu Baraka was walking past a Baltimore hospital when he noticed something he says he'll never forget. So I'm assuming that you all are with the security department? Okay. Is there a supervisor available?
The hospital's security guards had just wheeled a patient to a bus stop, and in the freezing temperatures, they left her there. The only thing she had on was a hospital gown. It's about 30 degrees out here right now. Are you okay? Are you unable to speak? Are you okay, ma'am? Do you need me to call the police? It's called patient dumping, and it doesn't just happen in Baltimore. In 2007, 60 Minutes investigated the practice of removing homeless patients from Los Angeles hospitals and leaving them downtown. Often the patients are not insured or have other. It's unclear if that was the case in Baltimore. Go ahead and sit down. Okay, ma'am, go ahead and sit down. Thank you. I'm gonna call to get you some. Muito triste, né, família? É uma coisa desumana. Se você não ajudar, né, uma pessoa que está ali com a sua saúde, já é triste, né? Imagine você pegar uma pessoa acamada, né, que não tem nem capacidade de andar, de tão debilitada que tá, e você jogar na rua, mano. E por quê? Porque não conseguiu pagar, né? Então as pessoas estão virando mesmo número. O desamor é muito grande, é desumano de fato isso. Mas é justamente essa turma aí que quer, né, ser o exemplo do mundo. Então, despejo de pacientes é ilegal, mas normal naquele país. Desde 86, a prática do despejo de paciente é proibida nos Estados Unidos, quando a lei do tratamento médico e do trabalho de emergência foi sancionada por Washington. Porém, todos os anos são registradas denúncias do despejo ilegal. Em 2018, o Hospital de Los Angeles General Medical Center foi denunciado depois de enviar os seus pacientes sem recursos financeiros para a Cracolândia da cidade. No ano anterior, funcionários da Harvard Hospital em Washington, D.C., foram flagrados abandonando um paciente em um ponto de ônibus. Ele estava numa cadeira de rodas. Nos Estados Unidos existe uma quantidade imensa de pessoas sujeitas aos despejos de pacientes. No ano de 2021, mais de 27 milhões de norte-americanos não tinham plano de saúde ou qualquer tipo de acesso à saúde garantido. No ano passado, de acordo com o Departamento do Governo Federal dos Estados Unidos, cerca de 582 mil pessoas viviam em situação de rua, sendo mais de 30% crianças. Agora, por que nós não sabemos disso? Né? Por que isso não está escancarado? Que esse país de fato está falindo, família. Hoje, os países que são potência de primeiro mundo, ele é um dos que tem a pior qualidade de vida para muitas pessoas. É o mais baixo. Eu vi isso, né, acompanhando algumas pessoas, alguns brasileiros que têm coragem de gravar isso, né? Os caras mostrando que realmente o desemprego tem aumentado muito lá. Moradores de rua como nunca se viu, né? Pessoas sem teto, literalmente, e mais, né? Para piorar, o uso de droga tem aumentado de forma alarmante, tem mais do que dobrado nessas últimas décadas. E são coisas que não passam para você. Por que não passam? Porque eles têm uma mídia toda voltada para manipular o mundo inteiro. Você já vê isso começando pelos heróis. São todos americanos, salvando o mundo o tempo todo, né? E isso passa a ideia, principalmente para o jovem, para a criança, que os caras estão muito bem, que os caras são o exemplo do mundo. E não são. A verdade que está acontecendo é isso. É difícil morar lá. E sinceramente eu acho que quem pesquisar, meu irmão, que quer mudar de país, eu acho que tem outras melhores opções hoje em dia, né? Aquela história do sonho americano é que cada vez diminui mais à medida que novos mecanismos que cancelam os mecanismos atuais, ou seja, você tem que negociar na minha moeda, senão você vai sofrer as sanções e etc, etc. Esse tipo de mecanismo, ele começa agora a se desgastar, ele começa a falhar. As outras potências estão entrando e entrando com tudo, principalmente agora com a digitalização da moeda, que é uma coisa que vai vir, é inevitável. Até porque as pessoas também querem. Então esse novo mundo que está nascendo aí, meus irmãos, muita coisa vai mudar, não sei se para melhor ou para pior, né? Mas as consequências disso, não tenha dúvida, todos nós vamos sentir. Então, mais uma vez, eu digo a vocês, é preciso cuidado, principalmente quando você escuta alguma proposta daquele que parece ser melhor, parece ser a solução. Olha, melhor esse cara do que aquele que estava, né? E eu falo isso me referindo à esquerda e à direita canhota daqui do Brasil, mas é preciso ficar muito atento, meus irmãos, porque era esse tipo de sistema que eles queriam, exatamente aqui no Brasil, usando justamente os Estados Unidos como exemplo e dizendo, olha, o SUS gasta muito, é ineficaz e podia sim ser privatizado igual como é nos Estados Unidos. E o resultado está aí, né? Desumano, não se pode interferir porque é uma coisa particular, é uma coisa privada. O máximo que pode fazer é processar por eles terem infringido a lei, mais nada do que isso, né? O paciente mesmo vai ficar ali na rua, ou ele arranja dinheiro para pagar ou ele literalmente está ferrado, meus irmãos. Agora,
Caso de doença realmente é uma coisa muito séria, né? O mundo todo paga imposto para quê? Para NASA, né? Esse aí o mundo todo paga imposto. Milhões e milhões foram gastos com aquelas tais viagens, que vocês sabem muito bem que eu nem vou comentar aqui. Mas ao mesmo tempo, né, o governo não pode ajudar as pessoas que estão enfermas ali, debilitadas, fracas. Essas aí o governo não pode criar uma ajuda não, tem que deixar como tá. Então é terrível, família, é uma desumanização terrível que tá por lá. E o pior é que quando as coisas começam pelo grande assim, logo os outros estão fazendo pior. A grande verdade é que o SUS, o nosso SUS do Brasil, da forma que ele tá, acontece até coisa pior. A grande verdade é essa. Fazendo aqui também o advogado do diabo, a realidade precisa ser dita. Pode não ser feita assim de pegar o cara e jogar ali no meio da rua. Não fazem isso, até porque seriam presos. Mas ao mesmo tempo deixa ali no corredor a pessoa sofrendo, sentindo dor há dias e nem sequer vê um médico, né? E nós temos aí vídeos mais antigos, que hoje é difícil alguém ter coragem de fazer isso para não ser cancelado, mas já tínhamos vídeos antigos, os próprios médicos falando, olha, a morte miserável, né? O que é isso? É quando chega 2, 3, 4, 5 pacientes graves e você só tem uma vaga para UTI, para sala vermelha. Então o médico é obrigado a escolher aquele que vai viver, sabendo que os outros estão tão graves e que podem não aguentar, é provável, 90% que não vai aguentar, e ele tem que escolher um. E alguns médicos tinham coragem para falar, né? Antes de existir esses cancelamentos, são 5, 6 anos atrás. E a gente tinha esses depoimentos aqui também no canal. E eles falando, olha, é triste, torna a gente uns monstros insensíveis, você precisa realmente ser frio, porque se você botar na cabeça que, esses aqui faleceram porque eu não coloquei quando só tinha uma vaga, a pessoa nem consegue seguir, né? A gente tinha até uma médica também surtando e falando esse tipo de coisa. A gente mostrou também nesses 9 anos de história, né? Então é muita coisa, meus irmãos, que acontece aí. E a grande questão é a de sempre, né? Por que é que os Estados Unidos estão assim? Por que é que o Brasil está assim? Por que tantas nações estão assim? Endividamento, né? Cada vez mais os bancos internacionais, essas instituições para emprestar dinheiro, elas ficam com os recursos das nações. É uma agiotagem legalizada, literalmente isso. E é óbvio que se o dinheiro sai todo da nação, se ele para de circular lá e vai para a mão desses caras, vai se concentrar na mão deles, falta para a população. E o resultado é esse aí. Então não interessa, uns mais, outros menos, mas todos estão praticamente no mesmo barco. O barco da dívida, o barco da falência. É questão de tempo. Inclusive as pessoas que eram contra, né, o Federal Reserve a criar essa agiotagem internacional, elas alegavam justamente isso. Elas diziam, olha, é questão de tempo, né? Se for legalizado isso, se for permitido isso, é questão de tempo, até que todos estejam devendo até mesmo 100% do seu PIB. Você vê as nações aí chegando a 80%, a 100% já, né? Então, cadê? Né? A conspiração, mais uma conspiração se tornando realidade. E a conversa que fica de sempre não é pro seu bem, é pro bem de vocês. Tá aí o bem, né? Pessoas sendo jogadas na rua, doentes, meus irmãos. É o fim mesmo. Encerrando por aqui, deixa a tua opinião, o que é que você achou de tudo isso, né? Mais um choque de realidade aí, principalmente para quem fica achando que tem que levantar uma bandeira sem fazer crítica, sem fazer cobrança, né? É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!